Bom, então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 2 de 2023. Hoje, então, é 17 de janeiro de 2023. São 14 horas. A reunião está sendo realizada de forma online. Então, também já tivemos, então, aqui as boas-vindas, né, dadas à nossa mais nova integrante do Conselho, a conselheira Luciana Luso de Carvalho, que tomou posse, então, na semana passada. Então, seja muito bem-vinda ao Conselho, conselheira Luciana, e que tenhamos todos aí um bom desempenho, todos nós aí, em nome da nossa instituição, e que consigamos todos os objetivos da casa, que é fazer uma bela regulação, sermos previsíveis e competentes no que fazemos. Presidente, desculpe. Agora estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Renovo os meus agradecimentos. Eu estou com problemas técnicos ainda, estou parte no celular. Ah, tá. Desculpem, tá muito instável aqui, eu passei para o outro agora, vamos ver se vai. Mas então, eu estava então só fechando então os cumprimentos, né? Eu não sei se mais algum conselheiro quer se manifestar, a palavra está à disposição. O conselheiro Lorenzon já deu suas boas-vindas, o conselheiro Alexandre, o conselheiro Peterson também acho que já tinha dado. Então, o prazer de cumprimentar a conselheira desde antes da sua sabatina, né, conselheira? Exatamente. Então, vamos iniciar, então, a nossa reunião de hoje com a apreciação da minuta da ata de número 01/2023. Então, pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Aprovado, senhor presidente. De acordo. Eu estava ausente, então justificando. Isso, perfeito. Na verdade, somos nós três ali. Então, está aprovada, também aprovo, a ata de número 01/2023. Passando para as matérias a serem analisadas, o primeiro item é a análise do processo de número 0005093900/21-0, que trata de recurso da CED à decisão sobre o pedido de ressarcimento de danos elétricos efetuado pela empresa Make Up Licenciamento de Franquias Eireli. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que apresente o seu relatório. Boa tarde a todos. Trata o expediente em tela sobre o pedido formulado pela empresa Makeup Licenciamento de Franquias Eireli, a concessionária CED, para ressarcimento dos danos elétricos causados ao motor trifásico de um compressor em razão de interrupção parcial no fornecimento de energia à sua unidade consumidora. Inicialmente, em 24 de agosto de 2020, o consumidor formalizou o pedido junto à concessionária, ao qual foi indeferido sob a alegação de que, abre aspas, foi solicitado o cancelamento desta reclamação, fecha aspas. Após reclamação na ouvidoria da distribuidora, a reclamação foi considerada improcedente, tendo em vista que, abre aspas, foram requeridas informações ao solicitante e a resposta não foi protocolada em até 90 dias após o recebimento do mesmo, fecha aspas. Em 22 de setembro de 2020, o cliente é notificado pela ouvidoria da CED que foi identificada a falha no processo de atendimento que acarretou o indeferimento do pedido. Em 3 de março de 2021, foi aberto o presente processo na GERDS em função do encaminhamento pela ANEEL, devido aos entendimentos diferenciados sobre o procedimento de análise de orçamento de danos elétricos na solicitação requerida. A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, GPE, notifica a concessionária e oportuniza prazo para contestação. Mediante a informação número 52/2021, GPE,
a gerência analisa as informações do processo, destacando que, abre aspas, na ocasião da reclamação, a distribuidora orientou o consumidor acerca do procedimento de ressarcimento, informando que seria realizada uma vistoria na unidade consumidora e que o equipamento objeto da indenização não poderia ser reparado até lá. Contudo, a concessionária não realizou a vistoria dentro do prazo previsto e o consumidor, então, providenciou o reparo do equipamento. O consumidor apresentou 2 orçamentos à distribuidora, em 2 momentos, mas, ao final, a distribuidora comunicou o indeferimento do pedido de ressarcimento ao consumidor em 1º de nove de 2020, sob o argumento de que os orçamentos apresentados não contêm comprovação da qualificação técnica do emitente. O consumidor, então, ingressou com uma solicitação na ouvidoria na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que se posicionou no sentido da validade dos orçamentos apresentados pelo consumidor e, diante de reiterada negativa da distribuidora, em acolher tal orientação, encaminhou a Agergs para abertura de processo administrativo, fecha aspas. Da análise efetuada, destaca que, abre aspas, não há controvérsia com relação à existência do nexo de causalidade entre a interrupção no fornecimento de energia elétrica e o dano causado ao equipamento do consumidor, restando confirmada a responsabilidade da distribuidora em indenizar e residindo o cerne da demanda não na aceitação por parte da distribuidora dos laudos orçamentos apresentados pelo consumidor para determinação do valor do ressarcimento. Da análise em nível de ouvidoria, tem-se que a SMA/ANEEL exarou posicionamento favorável ao consumidor, tendo ela orientado a distribuidora a aceitar os documentos que foram obtidos e apresentados pela demandante. Em resposta, a concessionária argumenta que a normatização do setor elétrico não explicita quais elementos deve conter um laudo técnico para que seja considerado adequado, de modo que se vale de norma interna para avaliação dos laudos entregues e pedidos de ressarcimento de danos. A ANEEL tem entendimento consolidado de que, abre aspas, o capítulo 16º da REN, número 414/10, que trata do ressarcimento de danos elétricos, e o módulo 9 do PROSDIT não prevêem a possibilidade da distribuidora questionar a qualificação de funcionários de assistência técnica, fecha aspas. Além disto, no caso em tela, se admite tacitamente a qualificação do profissional emitente do orçamento, eis que ambos os orçamentos foram emitidos em nome de oficinas especializadas na execução do serviço requerido há bastante tempo, atestando faticamente a competência das empresas no mercado e ensejando terem seus técnicos vasta experiência no assunto. Outro sim, é sabido que é praxe das distribuidoras, em procedimentos de ressarcimento de danos elétricos, entregar ao consumidor algum documento contendo as instruções complementares para prosseguimento do processo de indenização por ocasião da verificação, vistoria, in loco, do equipamento objeto da indenização. Contudo, como no presente caso a distribuidora optou por não realizar a vistoria, levanta-se a hipótese de que o consumidor possa ter sido prejudicado por não receber tais orientações, eis que teve que buscar orçamentos sem ter conhecimento da existência de requisitos específicos impostos pela distribuidora. Desta forma, se evidencia parcial falha da distribuidora em comunicar ao consumidor as instruções de procedimento de ressarcimento de danos elétricos, bem como eventual excesso das obrigações atribuídas ao mesmo, sugerindo inadequação no atendimento do que é disposto na Resolução Normativa ANEEL número 414/2010, artigo 211. Conclui que, abre aspas, tendo sido considerado válidos os laudos orçamentos apresentados pelo consumidor, opina-se pela procedência do pedido do demandante, fecha aspas. Em 10 de maio de 2021, as partes são notificadas da decisão da Diretoria-Geral que, com base na análise da Gerência de Energia Elétrica, decidiu pelo deferimento do pedido do demandante para fim de determinar que a CE
efetue o ressarcimento à empresa consumidora no prazo de até 20 dias, nos termos do artigo 208 da Resolução Normativa ANEEL número 414/2010. Em 19 de maio de 2021, a concessionária interpõe recurso à decisão apresentando as seguintes alegações. 2 pontos. 1. Informa que a CE Distribuição cumpriu todo o processo administrativo conforme indicado pelas normativas da ANEEL REN número 414/2010 e PROSDIT módulo 9 vigentes à época. Em relação ao mérito, cabe ressaltar que não há na regulação vigente qualquer vedação sobre o que pode ser solicitado em um laudo técnico. 2. Em relação às características do laudo, salientamos que o mesmo está em consonância com a definição trazida pelo artigo 1º da Resolução número 345 do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Desta forma, tanto a solicitação quanto os requisitos mínimos solicitados pela CEAD estão de acordo com a legislação e constituem procedimento pacificado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ao considerarmos casos análogos tratados anteriormente pela agência. Conclui-se também que os documentos apresentados pelo cliente solicitante não constituem laudo, uma vez que não dotados de descrição e conclusões de forma fundamentada. 3. Em relação ao direito à informação do consumidor, o formulário entrega de documentos bens elétricos disponibilizado ao cliente explicita a orientação para que os laudos técnicos e orçamentos apresentem informações técnicas e formais mínimas para viabilizar o correto tratamento do seu pedido de ressarcimento. A documentação foi entregue ao cliente após a etapa de verificação, restando comprovado que a CED adotou o procedimento em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL número 414/2010. 4. As pendências que motivaram o indeferimento do ressarcimento referem-se à ausência de apresentação de laudos solicitados com a descrição do defeito apresentado e detalhamento do circuito danificado ou sua função, ou componente que compromete a funcionalidade do equipamento, sem fazer inferência à causa de danos, tensão, função e peça danificada a ser trocada, e com a devida comprovação da habilitação técnica do profissional emissor desses documentos. 5. No caso em exame, o cliente apresentou tão somente orçamentos para conserto do referido motor e, em que pese tenha sido orientado adequadamente pela concessionária, o cliente não atendeu à solicitação da distribuidora para apresentação de laudo, a fim de viabilizar a análise do nexo de causalidade do pedido, nos termos previstos pela regulação setorial. 6. É imprescindível para a caracterização do nexo causal, a apresentação dos laudos solicitados pela concessionária. Ao não entregar a documentação dentro do prazo regulatório previsto, o cliente impossibilita que a distribuidora estabeleça eventual conexão entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o consequente dano dito ocasionado ao cliente. 7. Ressalta-se que as informações solicitadas pela CED, em consonância com a regulação do setor elétrico, protegem não somente a distribuidora, como também o próprio consumidor, que estará recebendo das empresas de assistência técnica um laudo técnico que demonstre os componentes que realmente necessitam de reparo ou substituição, ao invés do costumeiro procedimento de trocar placas ou perda total. No caso em tela, por exemplo, os orçamentos apresentam um defeito genérico, que acarretou um custo de rebobinagem maior do que os motores usados 3CV de marcas similares, uma vez que o motor objeto da presente demanda está descontinuado pelo fabricante. 8. Por fim, cabe salientar que os equipamentos, motores, ainda que submetidos a quaisquer anomalias nas redes da concessionária, nas redes internas do cliente ou por descargas atmosféricas, não devem sofrer avarias, ou essas não são de menor impacto ao equipamento,
se estiverem instaladas com as devidas proteções e aterramentos previstos na ABNT NBR 5410 e NBR NM 207. Conforme essas normas, todos os motores devem possuir, para que seus componentes sejam preservados, relés de sobretensão, relés de inversão de fase, fusíveis, dispositivos de proteção contra surdos e sistemas de aterramento equalizados na edificação, por exemplo. 9. Diante do exposto, infere-se que a distribuidora realizou a análise de todos os documentos apresentados, orçamentos, pelo cliente. Contudo, em razão da ausência dos laudos técnicos, a solicitação de ressarcimento de danos para o motor foi indeferida por pendências do cliente superior a 90 dias, seguindo o trâmite administrativo previsto na regulação setorial, razão pela qual se entende que a indenização de danos do caso em exame não é devida. Mediante o ofício número 111/2021 DG, a empresa consumidora foi oficiada para interpor contrarrazões. Em resposta, reitera que a CE solicitou os orçamentos para a reparação do motor elétrico no padrão deles após o mesmo já ter sido consertado, e isso devido a um erro de procedimento da própria CE, reconhecido por eles. Fez 2 orçamentos antes do reparo, mas não podia saber que as empresas que os forneceram não atenderiam os requisitos que foram passados posteriormente ao conserto. Assim, a única maneira de se conseguir os orçamentos no padrão solicitado seria ir a 2 empresas pedir orçamentos frios de um motor que já fora consertado, ou que caracterizaria uma fraude. Destaca ainda que, se não for atendido, fica com prejuízo, pois não faz sentido ter que ir a um tribunal e contratar um advogado por uma causa dessa, que, para ela, é muito claro. Se eles erraram o procedimento, eles que assumam a culpa e façam o ressarcimento do reparo com os orçamentos e nota fiscal do serviço realizado que foram enviados. Fecha aspas. Após a análise, a GPE emite informação número 59/2022, GPE, destacando que 1. A distribuidora arguiu em seu recurso que o consumidor não apresentou laudos conforme o artigo 1º da Resolução 345 do CONFER, segundo a qual um laudo é definido como uma peça na qual o perito profissional habilitado relata o que observou e dá as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos fundamentalmente. 2. Quanto observar que a referida norma do CONFER, abre aspas, de engenharia e avaliações e perícias de engenharia, fecha aspas. Ou seja, a norma se refere ao exercício formal das atividades ali especificadas, não sendo aplicável aos laudos / orçamentos emitidos pelas oficinas técnicas, inclusive porque um laudo formal, de acordo com a citada resolução, somente poderia ser emitido por profissional de nível superior, o que não é o caso das oficinas. 3. Ainda com relação ao argumento de que os documentos que foram apresentados pelo demandante não teriam validade como sendo laudos, cabe destacar que no comprovante do requerimento entregue pela distribuidora ao consumidor, constam orientações gerais, onde se lê, abre aspas, após o prazo para vistoria, o cliente estará liberado para providenciar, junto às oficinas de sua preferência, a emissão dos 2 laudos técnicos / orçamento, sem que isso importe na obrigação de deferimento do requerimento, fecha aspas. Notadamente, a distribuidora fez referências a laudos técnicos e orçamentos, ensejando indiferença quanto à entrega por parte do consumidor de laudos ou orçamentos. 4. Há de ser considerado, ainda que a distribuidora optou por não realizar a vistoria e a verificação na unidade consumidora, do que resulta a perda da oportunidade de entrega de documentação complementar ao consumidor, onde constariam de praxe orientações mais detalhadas sobre a obtenção dos laudos e orçamentos.
5. Embora a distribuidora tenha sustentado que, abre aspas, documentação foi entregue ao cliente após a etapa de verificação, fecha aspas, não foi juntada ou indicada qualquer evidência dessa alegação, o que vem a se tornar indispensável diante da ausência da vistoria, já que é nessa oportunidade em que, pelo procedimento corriqueiramente utilizado pelas distribuidoras em geral, as orientações complementares são entregues aos demandantes. 6. Diante desta situação, o consumidor teve que providenciar a documentação requerida apenas com a orientação de que deveria apresentar laudos técnicos / orçamentos. Portanto, exigir a posteriori que sejam laudos técnicos formais e detalhados é irracional e abusivo. 7. Além disso, os orçamentos efetivamente entregues pelo consumidor contêm a descrição do serviço necessário, qual seja a rebobinagem do motor, possuindo, portanto, os elementos necessários para a caracterização e especificação do dano. Tal contestação já havia sido feita, inclusive pela ANEEL/SMA, em nível de ouvidoria. 8. Com relação ao argumento apresentado pela distribuidora de que não existiam as proteções recomendadas pela norma NBR 5410 da BNT para a instalação de motores trifásicos, reitera-se o apontamento do laudo de que a distribuidora optou por não realizar a vistoria, verificação in loco, bem como não juntou qualquer evidência da inexistência das mencionadas proteções. Portanto, a argumentação da distribuidora não passa de mera suposição. 9. Outro sim, não menos importante, está o fato de que o apontamento da suposta ausência de proteção adequada não constou do motivo do indeferimento inicial, o qual se limitou a atacar a validade dos laudos orçamentos. Portanto, esse motivo não pode ser arguído agora devido a 2 motivos. Primeiro, não é admitida alteração do motivo de indeferimento que foi comunicado ao consumidor. E, segundo, como não houve manifestação da distribuidora em sede de contestação, configura-se a preclusão quanto a essa pretensa nova tese. Ao final, reitera a opinião pela procedência do pedido inicial do consumidor. Mediante o encaminhamento número 1532/2022 DG, a Diretoria-Geral, em juízo de reconsideração, mantém a decisão exarada e encaminha o expediente ao Conselho Superior para apreciação. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Dando sequência, não tenho informação de participação externa, né, Eleonora? Ok. Então, eu devolvo a palavra para o conselheiro Petersen para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. A Agergs atua na área de energia elétrica por previsão da Lei número 10.931/97 e por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica de convênio de cooperação. A resolução estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Dispõe, em seu artigo 210, que a distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, conforme podendo eximir-se do dever de ressarcir em casos específicos. A citada resolução e o módulo 9 do PROSDIT, Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Elétrico Nacional, aprovado pela Resolução Normativa ANEEL número 499/2012, estabelece de forma detalhada os procedimentos a serem observados pelas concessionárias nos processos de pedido de ressarcimento de danos.
Conforme o item 6.2, no módulo 9, deve ser averiguado a existência de perturbação do sistema elétrico e a relação com o dano reclamado pelo exame do nexo causal. Cabe destacar o disposto no artigo 206 da Resolução número 414/2010, o qual garante o direito do consumidor em reparar o equipamento após o prazo estabelecido para a vistoria do mesmo. Artigo 202. A distribuidora pode fazer a verificação em loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para a oficina por ela autorizada ou retirar o equipamento para análise. Parágrafo 1º. O prazo máximo para a realização da verificação em loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento. Parágrafo 4º. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los. Parágrafo 5º. Após o vencimento do prazo do parágrafo 1º, do caput ou após a realização da verificação in loco, o consumidor pode alterar as características do equipamento objeto do pedido de ressarcimento ou consertá-lo, mesmo sem autorização da distribuidora. Parágrafo 8º. Caso nenhum representante da distribuidora compareça na data e período previamente marcado, a verificação não poderá ser reagendada e o consumidor está autorizado a providenciar o conserto do equipamento danificado sem que isso represente compromisso em ressarcir por parte da distribuidora. As informações número 52/2021 GPE e número 59/2022 GPE, às quais me reporto, conclui pela procedência do pedido de ressarcimento apresentado pela empresa consumidora, tendo em vista a validade dos laudos, orçamentos apresentados e satisfeitos os demais requisitos previstos na regulação vigente. Assim sendo, não foram encontrados motivos para a modificação da decisão emitida pela Diretoria Geral. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CE Distribuidora, mantendo a decisão que determina o ressarcimento dos danos causados a equipamentos da empresa Make Up, licenciamento disponibilizando o prazo de 10 dias para interposição de recurso à ANEEL, nos termos do artigo 48 da Resolução Normativa ANEEL número 273/2007. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro revisor. Eminente presidente, eminentes conselheiros, especialmente eu renovo as saudações feitas à eminente conselheira doutora Luciana. Seja bem-vinda. Obrigada. E devo, então, senhor presidente, neste processo, como sou revisor, e ofereço conteúdo do mesmo, dizendo que, tendo revisado o relatório, eu estou confirmando sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, estou acompanhando o voto do eminente conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Dando prosseguimento, passamos para a fase de debates. Eu pergunto aos senhores conselheiros se tem alguma consideração, talvez já antecipando que a conselheira Luciana tem, na realidade, uma pequena análise que fez a respeito do processo. Não sei se já agora pode ser colocada ou se na hora do voto em si, até confesso que eu não tenho, mas ela tem o que é um voto complementar, é o nome, né, conselheira? Sim. Então, talvez fosse interessante já lhe passar a palavra para que pudesse, então, apresentar o seu voto complementar e, inclusive, subsidiar os demais conselheiros aí para seus votos. Por favor, conselheira. Está certo.
Se não estiverem ouvindo, por favor, podem me dizer que eu Não, estou tá ok, ouvindo. tá bem. Tá bem? Ah, então tá. Tá bem. Então tá vamos ok. lá. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso da CED contra a decisão do diretor-geral da AGERGS, que deferiu o pedido de ressarcimento de dano elétrico no valor de R$ 680, em razão da avaria no motor trifásico Make-up e Licenciamento de Franquias EIRE, localizado em Porto Alegre. O dano ocorreu no dia 21 de agosto de 2020, em decorrência da interrupção parcial do fornecimento da energia elétrica. A concessionária apresentou, em síntese, os seguintes argumentos para o provimento do seu recurso: inexistência de vedação aos requisitos que a companhia pode exigir em relação ao laudo técnico, que estão de acordo com a legislação setorial, indeferimento do pedido pela CED em face da deficiência do laudo, e os equipamentos de proteção dos motores impedem as avarias ou reduzem os efeitos decorrentes de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica, nem sempre adotados pelos consumidores. A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado manifestou-se em 2 detalhados pareceres técnicos, conforme amplamente relatado pelo conselheiro Petersen, opinando pelo deferimento do pedido e indeferimento do recurso, respectivamente. Feita a síntese dos pedidos das partes, também conheço do recurso, uma vez que os pressupostos recursais estão atendidos. Quanto ao mérito, acompanho o relator. Acrescento que o valor a ser ressarcido deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM, conforme dispõe o artigo 208, parágrafo 3º, da Resolução Normativa ANEEL 414/2012, vigente à época do dano. Porém, é necessário salientar outro aspecto referente ao entendimento da CED neste processo, com base em norma interna relacionada ao procedimento da concessionária, que potencialmente afeta todos os usuários com o mesmo pleito no Estado e o direito de ressarcimento de danos, inclusive na vigência da Resolução Normativa ANEEL número 1000/2021. A CED alega que não há vedação na legislação aplicável que restrinja os requisitos exigidos pela companhia para o laudo e para os orçamentos. Assim, tendo em vista que a concessionária não realizou a vistoria no prazo regulamentar, houve a possibilidade de apresentação de laudo e orçamento pelo requerente, como previsto no artigo 206, parágrafo 11, incisos 1 a 3, da hoje revogada Resolução ANEEL número 414/2010. Por seu turno, a concessionária, com base em norma interna, como admitido neste processo, acrescenta outros requisitos ao laudo, que restringem os direitos do consumidor em desacordo com a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Afora as exigências comuns para a identificação da oficina, do equipamento, dos danos, bem como a identificação do emitente do laudo, o seguinte requisito constante do documento denominado entrega de documentos, bens elétricos, chama a atenção. O documento diz o seguinte: laudo emitido, o documento aponta a falta, né, deste laudo, né? Então, laudo emitido por oficina autorizada pelo fabricante ou especializada, com comprovação de qualificação do técnico emitente, atestando a capacidade técnica emitida pela oficina especializada ou certificado de curso de qualificação ou número do CREA. Constata-se, portanto, que é abusiva e restringe o direito básico de defesa do consumidor, quando não o impossibilita, a exigência para que seja apresentada a qualificação do técnico emitente do laudo mediante atestado de capacidade técnica subscrita pela oficina, certificado do curso de qualificação do técnico ou registro no CREA. Aliás, a informação número 52/2021 referiu no item 9 que a ANEEL orientou a concessionária a aceitar os documentos apresentados pelo consumidor, uma vez que estavam adequados à legislação setorial. E no item 12 desse parecer, a GPE destaca que
A ANEEL tem entendimento consolidado de que o capítulo 16 da Resolução Normativa 414 de 2010, que trata do ressarcimento de danos elétricos, e o módulo 9 do PRODIST não prevêem a possibilidade da distribuidora questionar a qualificação dos funcionários da assistência técnica. Tais requisitos constrangem o consumidor, pois requerem a prova da formação de funcionários da oficina especializada, induzindo a recusa das empresas ou, inclusive, a cobrança pelo referido laudo. Portanto, não procede a alegação da concessionária de que a legislação aplicável não apresenta vedações à livre exigência de requisitos para o laudo técnico. O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e interesse social que incide nas relações de consumo entre consumidores e concessionária, conforme artigo 1º da Lei nº 8078/90. Assim, as exigências da concessionária ofendem dois direitos básicos do consumidor estabelecidos no artigo 6º, incisos 6 e 8 da Lei 8078 de 90, quais sejam a efetiva reparação dos danos sofridos pelos consumidores e a facilitação da defesa de seus direitos, respectivamente. E aqui cabe destacar que a Resolução ANEEL, número 1000, de 2021, prevê a aplicação sistemática da legislação, incluindo, evidentemente, o Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 1º da Resolução 1000 diz o seguinte, artigo 1º, parágrafo 3º. A aplicação desta resolução não afasta a necessidade de cumprimento do disposto na regulação da ANEEL e na legislação, em especial, inciso 1, na Lei nº 8078, de 1990, que instituiu o Código, e a Lei 13.460, no inciso 2, que dispõe sobre a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Dessa forma, se de um lado é necessário estabelecer requisitos para os documentos exigíveis do consumidor, a fim de evitar fraudes nos pedidos de indenização, de outro, não é dado à concessionária restringir o que o regulamento não o fez, e tampouco a Lei 8078 de 90, impondo aos consumidores constrangimentos que dificultam a indenização dos danos, quando não impedem o direito ao ressarcimento, como é o presente caso. Os requisitos do laudo, salvo se relacionados aos aspectos essenciais para a indenização, não podem constituir obstáculo à indenização. Sobretudo se consideradas as dificuldades existentes em pequenos municípios, muitas vezes carentes de uma diversidade de oficinas, bem como a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional de grande parte dos consumidores. Além disso, a ausência de vistoria, conjugada às exigências técnicas do laudo, muitas vezes de difícil obtenção, contribui para a dissuasão do consumidor quanto ao pleito de seus direitos ou a seu indeferimento pela concessionária. Por isso, faz-se necessária a verificação pela GERPS, em sede de fiscalização, da compatibilidade das exigências apresentadas pela CED para o ressarcimento de danos elétricos com a legislação emitida pela ANEEL, incluindo a vigente resolução normativa número 1000/2021, à luz da Lei número 8078/90. Diante do exposto, acompanho o conselheiro relator, votando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela CED, com o ressarcimento da quantia paga pelo recorrente, atualizada monetariamente, segundo os critérios do artigo 208, parágrafo 3º da Resolução número 414/2012, vigente à época do dano. Voto também por determinar à GPE a fiscalização do procedimento de ressarcimento de danos adotado pela CED, incluindo as exigências de documentação, em conformidade com a legislação setorial e a Lei número 8078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor. É como voto, conselheiros. Obrigada. Obrigado, conselheira Luciana. Pergunto aos demais conselheiros, no caso, o conselheiro Alexandre, se tem mais alguma consideração? Não tenho nenhuma consideração, presidente.
Perfeito. Bom, então, dando prosseguimento, então, dado e feito o registro também da conselheira Luciana, caracterizando e justificando também seu voto complementar, eu devolvo a palavra, então, para o conselheiro Petersen para fazer, então, a confirmação de seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Lorenzon. Mantenho o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator e só uma questão de ordem, nós votaremos a proposição da conselheira Luciana, que é uma complementação, pelo meu entendimento. Como é que seria esse encaminhamento? Porque, na realidade, ela acrescenta um parágrafo, um item, ao voto proferido pelo conselheiro Petersen, que seria aquela parte, conselheira Luciana, que se me permite, aquela última parte onde Vossa Excelência vota por determinar a GPF, fiscalização, etc., não é? Então, me parece questões, isso. Desculpe, são duas questões, conselheiros. Uma é uma complementação em relação ao ressarcimento com atualização monetária, considerando que o dano ocorreu em 2020. Certo. E pelo IGPM, hoje a norma 1000 da ANEEL, ela prevê pelo IPCA, mas como a norma vigente à época do dano era o IGPM, né, o artigo 208, parágrafo 3º, eu entendo que se aplica, né, a norma 414 integralmente. Então, seria uma pequena complementação ao voto do conselheiro Petersen, agregando, então, a fiscalização, porque eu penso que esse caso aqui, né, embora a gente esteja analisando individualmente, o entendimento e o procedimento da CED parecem, né, ou podem estar, tudo indica que sim, replicado em todos os casos no estado inteiro, né? Então, eu acho importante, e foi nesse sentido o meu voto, né, complementando o voto do conselheiro Petersen. Sim. Então, talvez, juntando o que o conselheiro Alexandre está trazendo e o que o conselheiro Lorenzon também, de alguma forma, corrobora, conselheiro Petersen, seria, então, a gente agregar essas questões levantadas pela conselheira Luciana. Em tese, senhor presidente, seria alterar o item 1 do voto, que é com essa complementação com relação à questão dos valores, né? Incluir como item 2 o segundo item do voto da conselheira Luciana, e o item 2 do meu voto, que é oficiar as partes, iria para o item 3. Seria isso. Perfeito. Então, seria, complementa o item 1, inclui o item 2, e o item 2 do meu voto passa a ser 3. De acordo, para mim não tem problema, posso votar dessa forma. Perfeito. Tá, então vamos resgatar agora, então, na sequência, o conselheiro, então, Petersen acata, então, essas sugestões e o voto da conselheira Luciana. Conselheiro Lorenzon, está de acordo? Lorenzon também, presidente, de acordo. Perfeito. Agora sim, conselheiro Alexandre. Agora sim, acompanho o voto com a inclusão sugerida. Perfeito. Conselheira Luciana, também. Sim, com a inclusão ao voto do conselheiro Petersen. Perfeito. E eu também acompanho a decisão. Logo, por unanimidade, então, está aprovado. Próximo item da pauta, análise do processo de número 0014853900/22-1, que trata da homologação de contrato de concessão firmado com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., o chamado Bloco 3. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon para apresentar o seu relatório. Obrigado, presidente. E de imediato eu passo ao exame desse relatório. Faço a leitura. Trata o presente expediente sobre a homologação do contrato 50/2022, referente à concorrência pública internacional número 0001/2022,
que trata da concessão do serviço de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos rodoviários integrantes da rodovia ERS 122, do quilômetro 0 ao quilômetro 168,65, da rodovia ERS 240, do quilômetro 0 ao quilômetro 33,58, da rodovia RSC 287, do quilômetro 0 ao quilômetro 21,49, da rodovia ERS 446, do quilômetro 0 ao quilômetro 14,84, da rodovia RSC 453, do quilômetro 101,43 ao quilômetro 121,41. Me parece que tem um eco, algum problema, né? Não é, presidente, Vossa Excelência está verificando? Não. Não tem problema? Eu não estou percebendo. Estão ouvindo Tá perfeitamente? Tá bem. Para mim está Conselheiro Alexandre, muito conselheiro aqui. Peterson? Está bem? muito bom Conselheira aqui. Luciana, está bem? Tá Tá bem. Então, vou prosseguir. Vou prosseguir, então. E caso atendida, concluindo aquele parágrafo, e caso atendida a condição suspensiva prevista pelo contrato da rodovia BRS 470, do quilômetro 220,50 ao quilômetro 233,50. O contrato de concessão assinado entre o Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a AGERS, e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., teve sua súmula publicado no Diário Oficial do Estado no dia 23 de dezembro de 2022. Em 28 de dezembro, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança disponibiliza para a AGERS o processo PROA 21/10-000468, dígito 7, com toda a documentação relacionada ao contrato. Em 29 de dezembro, o diretor-geral da AGERS inaugura o presente processo com uma via do contrato devidamente assinada para as devidas conferências e posterior homologação pelo Conselho Superior. Através da informação número 3/2023 da DT, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros manifesta-se indicando que, em atenção ao exíguo prazo para a assunção do serviço pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A. e a elaboração do reajuste tarifário decorrente, tratará estritamente de cotejar as proposições de alteração na minuta de contrato apresentadas na resolução homologatória AGERS número 351, de 7 de dezembro de 2021, com os respectivos dispositivos transcritos no contrato CELT número 50/2022. Tratam-se de 6 subcláusulas, contendo as seguintes preocupações. E aqui eu, então, cito a cláusula A, subcláusula 15.3.10, assegurar as atribuições tarifárias da AGERS, definidas em sua legislação específica. A B, subcláusulas 18.1.6.1.1 e 18.1.6.3, conceder prazo máximo de 30 dias após a data de assunção para que a concessionária venha instalar os equipamentos de aferição de usuários frequentes nas 2 praças de pedágio hoje existentes, sem a realização de transferência de recursos para a conta de ajuste. C, subcláusula 18.3.2.3, aumentar o prazo de 10 para 15 dias úteis para que a AGERS autorize a reclassificação das tarifas de pedágio nos trechos com duplicação concluída e verificada pelo poder concedente. D, subcláusula 18.3.5.2, assegurar melhoria da redação referente ao critério de apuração das extensões de trechos rodoviários duplicados.
E subcláusula 21.2.38, assegurar melhoria da redação quanto ao risco a ser assumido pela concessionária nos casos em que o impacto financeiro decorrente do mecanismo de desconto do usuário frequente não superar a 2,20% da receita tarifária bruta anual. Após a leitura destes dispositivos no contrato 50/2023, verificou-se que em todas foram contempladas as proposições acima descritas. Eu entendo que ali onde consta 50/2023 é 50/2022. Por isso que eu peço que se faça essa correção. O contrato é o 50/2022. Dessa forma, recomenda a homologação deste contrato de concessão por parte do Conselho Superior. A Diretoria de Assuntos Jurídicos emite a informação número 4/2023, onde refere que o objeto ora contratado foi dividido em 3 blocos, que estão sendo analisados em processos independentes, e que a presente análise se dá em relação à concessão do bloco 3, que havia sido analisada pela AGEX no processo SEI número 000-900-39.00/21, dígito 2, resultando na resolução homologatória número 30, REH, número 351/2021, que resolveu 2 pontos. Artigo 1º, homologar o edital de concorrência internacional para a concessão do serviço de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura. Desculpa. Voltando. E a elaboração, melhor, onde diz ampliação da infraestrutura de transporte dos trechos rodoviários integrantes da rodovia ERS 122, que eu já fiz a leitura desses itens todos, apontando de cada uma dessas rodovias, dando a sua denominação completa e a quilometragem, 1 a 1, e mais a parte final, que é aquela relacionada da rodovia BRS, que essa é uma BR-470, daquele quilômetro 220,50 ao quilômetro 233,50, desde que feitas as adequações apontadas nas informações número 69/2021, DQ, número 120/2021, DT, e número 158/2021, DJ, cujos números dos documentos estão aqui, integrantes do processo SEI, número 000-918-39.00/21, dígito 2. Isto posto, revisando o presente processo, em especial o contrato concessão rodoviária bloco 3, contrato 50/2022, verifica que foram implementadas as adequações apontadas da informação DJ 158/2021, conforme exigido na REH 351/2021. Opina pela homologação. A Diretoria de Qualidade dos Serviços, conforme encaminhamento 4/2023, informa que todas as recomendações contidas na informação 69/2021 da ADQ foram integralmente atendidas, com exceção da data de assunção, que será no 5º dia útil após a publicação no Diário Oficial do Estado do termo de arrolamento e transferência de bens, ante a recomendação de que fosse no 1º dia útil após a publicação do referido termo. Contudo, entende que a solução trazida pelo poder concedente é satisfatória e não há óbice para a homologação do contrato. Destaca que os anexos do contrato de concessão 50/2022 não foram juntados ao expediente,
devendo prevalecer os documentos publicados no link, edital e anexos do bloco 3 do site da Selic. Em 5 de janeiro último, a diretoria-geral acolhe as recomendações das diretorias e envia o expediente ao Conselho Superior para deliberação. Este é, eminente presidente, eminentes conselheiros, o meu relatório. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Também não tem informações sobre participação externa, portanto, lhe devolvo a palavra para que o senhor possa apresentar, então, a justificativa de seu voto. Perfeito. Faço, então, a fundamentação e faço a leitura, senhor presidente, dizendo que, conforme previsto na Lei 10.931, de 9 de janeiro de 1997, compete à AGERGS a regulação dos serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul, na área de rodovias, dentre outras. A lei dispõe, em seu artigo 4º, inciso 4, que cabe à AGERGS homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento. O contrato de concessão 50/2022, aqui consta 2021, está errado, é 2022, firmado com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., estabelece em seu preâmbulo que será regido nos termos do artigo 175 da Constituição Federal e do artigo 163 da Constituição Estadual, assim como pela Lei Estadual 10.931 de 1997, dentre outras. A concessão em tela será remunerada mediante cobrança de tarifa de pedágio e outras fontes de receitas e terá duração de 30 anos, a partir da data de assunção dos serviços. Conforme já apresentado no relatório, o contrato foi analisado pelas diversas diretorias técnicas da AGERGS, que recomendam sua homologação. Importa referir que a minuta deste contrato já havia sido devidamente analisada por este Conselho quando da homologação do edital de concorrência. Quanto aos trechos concedidos e a citada condição suspensiva prevista pelo contrato relativa à rodovia BRS 470, daqueles quilômetros 220,50 ao quilômetro 233,50, cabe transcrever o disposto na subcláusula 4.1.2 do contrato. Diz a referida subcláusula: a transferência da 4.1.2. A transferência da BRS 470 do quilômetro 220,50 ao quilômetro 233,50 à concessionária e a sua integração ao sistema rodoviário está sujeita à condição suspensiva de sua eficácia, conforme disciplinada abaixo. E aí vem 4.1.2.1. O trecho da BRS 470, do quilômetro 220,50 ao quilômetro 233,50, somente será transferido à concessionária e integrará o sistema rodoviário caso o processo de estadualização da rodovia, autorizado pela Lei Estadual 15.682 de 2021 e em tramitação junto ao DENIT, for concluído até a data de assinatura do contrato. E 4.1.2.2. Caso este procedimento não seja concluído até a data de assinatura do contrato, considera-se que a condição de eficácia da transferência da BRS 470 do quilômetro 220,50 ao quilômetro 233,50 à concessionária não se concretizou e que, portanto, este trecho rodoviário não integra a concessão. Conforme informação do diretor de tarifas, no encaminhamento 3/2023, em 17 de dezembro de 2022, foi firmado o convênio de... Assim sendo, resta superada a referida condição suspensiva. Diante do exposto, eu estou, nesse momento, votando por homologar
contrato de concessão número 50/2022, referente à concorrência pública internacional número 0001/2022, firmado entre a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, para a concessão do serviço de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos rodoviários integrantes da rodovia ERS 122, naquela quilometragem já especificada, da rodovia ERS 240, da rodovia ERS C 287, da rodovia ERS 446, da rodovia ERSC 453 e da rodovia BRS 470, conforme já especificado e detalhado no relatório que apresentei. Assim, eminente presidente, é como eu estou votando. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, conselheiro revisor. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Petersen. Debates, pergunto se tem alguma questão que os senhores e senhora conselheiros tenham a trazer. Não Nenhuma tenho, observação. presidente. Obrigado. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Lorenzon para fazer a confirmação do seu voto. Eu estou, nesse momento, fazendo a confirmação do voto emitido, presidente. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheira Luciana. O relator também. Obrigado. Também acompanho o voto do relator, portanto, está homologado o contrato de concessão firmado com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A. Dando prosseguimento, passamos para as deliberações. Nós temos 3 deliberações sobre rodoviárias, em que eu vou pedir para o nosso diretor-geral, diretor Francisco, se, por favor, pode fazer o relato. Talvez a gente vai um a um, depois em cada um a gente para e fazemos, então, a deliberação. Por favor, diretor Francisco. Com a necessária licença de Vossas Senhorias, eu sugiro que os itens 3.1 e 3.2 tenham o seu relato feito em conjunto pela similaridade das informações. Então, o item 3.1, que trata de deliberar sobre a homologação do contrato de concessão da estação rodoviária de Lagoa Vermelha, classificada como 4ª categoria, esse contrato firmado entre o DAIR e a empresa Conexão Terminais Rodoviários Limitados. Assim como esse no processo SEI número 001477-3900/22, dígito 5. E o item 3.2, por sua vez, sobre a homologação do contrato de concessão da estação rodoviária de Sapiranga, também classificada como de 4ª categoria, e o contrato assinado entre o DAIR e também com a mesma empresa Conexão Terminais Rodoviários Limitadas, no processo 0014-80-3900/22-8, dígito 8. Em ambos os processos, senhores conselheiros, senhora conselheira, o expediente é inaugurado a partir de expedientes PROAS remetidos pelo DAIR e é analisado cuidadosamente pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, de cuja informação eu vou me permitir extrair alguns pontos onde é afirmado que, concluído o processo licitatório em ambos os casos, foi declarado vencedora a empresa Conexão Terminais Rodoviários Limitada. Ainda em sede de licitação, foram feitas as devidas avaliações pela CAGE, pela própria CELIC, pela Superintendência de Assuntos Jurídicos do DAIR, todas favoráveis, restando ao Conselho de Administração do DAIR autorizar as concessões em tela e encaminhar os contratos para devida homologação da AGERGS. Nos 2 processos, feita a análise pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, foi constatado que os dois contratos estão plenamente de acordo com as minutas
já previamente aprovadas por esta AGERGS, através das resoluções homologatórias, respectivamente 357 e 356 de 2022. A Diretoria de Assuntos Jurídicos frisa ainda que é importante que o artigo 55, inciso 13 da Lei de Licitações impõe à contratada manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação, durante toda a execução do contrato, o que incumbe ao DAER verificar. Assim, a Diretoria de Assuntos Jurídicos opina pela homologação de ambos os contratos, informação essa que eu acompanho e submeto, então, os expedientes à apreciação de vossas senhorias com a recomendação pela homologação de ambos os contratos. Obrigado, diretor Francisco. Pergunto aos senhores conselheiros se estão de acordo em relação aos os dois processos. De acordo. Eu estou De acordo. presidente. Conselheira Luciana? Estou de acordo, presidente. Obrigado. Também estou de acordo, então, portanto, está deliberado. Por favor, o terceiro item. Item 3.3, então, das deliberações, é sobre a homologação do termo aditivo ao contrato de concessão da Estação Rodoviária de Minas do Butiá, que trata da reclassificação de segunda para terceira categoria. Processo SEI número 001250-3900/22, dígito 6. Esse expediente também é inaugurado a partir do expediente PROA encaminhado pelo DAER, foi submetido à análise das 3 diretorias da área técnica, DJ, DT e DQ, de cujas informações eu extraio alguns pontos aqui. A informação DJ, número 250 de 2022, eu vou citar quando eles afirmam: quanto à reclassificação da Estação Rodoviária de Minas do Butiá, de segunda para terceira categoria, verifica-se não haver, em termos jurídicos, óbice para a homologação, uma vez que proposições anteriores da DJ da AGERGS, em processos análogos, foram observadas nesse expediente administrativo. Diante do exposto, opina-se nos aspectos jurídicos pelo encaminhamento para o Conselho Superior para homologação da reclassificação em tela. Trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato AJCC 022/13. Por fim, a DJ ainda recomenda ao DAER as providências necessárias à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da concessionária durante toda a vigência do contrato. A Diretoria de Tarifas, por sua vez, através da informação número 144 de 2022, afirma que a análise desse processo SEI, isolado a partir de fragmento da solicitação de concessionária ao poder concedente, manifesta-se pela homologação solicitada pelo poder concedente, uma vez que tal movimento contratual estaria normativamente previsto, tendo sido seguidamente aceito, celebrado e homologado com outros operadores na presente situação sistêmica. Fecha aspas. A Diretoria de Qualidade, por sua vez, através da informação 120/2022, afirma que, considerando as competências da Diretoria de Qualidade da AGERGS e o escopo dessa análise de observar estritamente os aspectos de qualidade, opina-se pelo encaminhamento ao Conselho Superior da AGERGS para a homologação do presente termo aditivo. Assim, senhores conselheiros, com base nas informações das áreas técnicas acolhidas e as quais acompanho, submetemos o expediente à consideração de vossas senhorias com a recomendação pela homologação do termo aditivo em tela. Obrigado, então, diretor Francisco. Pergunto aos senhores e senhora conselheiras se estão todos de acordo. De acordo. De acordo também. Também estou de acordo, portanto, está deliberado. Próximo item da nossa pauta, temos algumas comunicações. Primeiro, informar que foram distribuídos ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo de número 0012523900/22-1, que trata de projeto para instalação de circuito fechado de televisão apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria. Conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Também foi distribuído o processo de número 0007747-3900/21-9, que trata de proposta de resolução normativa
que estabelece as infrações e sanções para o descumprimento dos contratos e da legislação pelas concessionárias de rodovias. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E, por fim, o processo de número 0013713900/22-0, que trata da primeira revisão ordinária da tarifa de pedágio da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. E, na sequência, informar também que está pautada para o dia 24/1/2023, na sessão de número 03/2023, a análise do processo de número 0013713900/22-0, que trata da primeira revisão ordinária da tarifa de pedágio da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., em que o conselheiro relator é o conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Dito isso, abrimos a palavra para os senhores e senhora conselheira, dentro do item assuntos gerais, se tiver algum assunto que queiram trazer à pauta. Em não havendo... Pois não, presidente. Pois não. Francisco levantou a mão, mas eu também tenho um informe. Francisco, pode, por favor. Por favor, conselheiro Porce. Obrigado, Francisco. Eu queria colocar um informe para o Conselho. Tem uma previsão, a partir ali de meados de março, de eu estar como professor visitante na Universidade de Lisboa, para fazer um estudo sobre os efeitos aí pós-pandemia no sistema de transporte urbano lá da região metropolitana de Lisboa, em comparação aqui com os impactos que têm ocorrido no Brasil, com especial interesse aqui na região metropolitana de Curitiba. A princípio, essa atividade ela não deve impactar em nada aqui, a minha colaboração e trabalho no âmbito do Conselho. Eu estaria continuando por esse sistema aí de teletrabalho que a gente tem, e gostaria de dar ciência só para ver se, uma vez que a gente tem a regulamentação nossa também, se tem algum aspecto administrativo para encaminhar, mas isso a gente pode ver aí nos próximos dias, acredito. Mas gostaria de dar ciência, então, para o Conselho dessa atividade ali na Universidade de Lisboa a partir de março. Muito bom. Então, parabéns aí, Humberto. Meus parabéns também, conselheiro. Obrigado. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Francisco. Presidente, obrigado pela palavra. Como é do conhecimento de Vossas Senhorias, eu estava em período de férias e retornei ontem. Então, na última quinta-feira, dia 12, eu estava em viagem com a minha família, fora do estado, aqui, uma viagem previamente agendada, com passagem, hospedagem, tudo pago, de forma que não havia possibilidade de eu me fazer presente no evento de posse da conselheira Luciana. Então, eu só pude, até agora, manifestar meus cumprimentos a ela por mensagens de WhatsApp, e faço questão, então, de deixar registrado nesse momento meus cumprimentos, parabenizando a conselheira Luciana, desejando todo sucesso para ela. Como já havia dito, o sucesso de cada um de Vossas Senhorias aqui e o dela da mesma forma é o nosso sucesso. Então, conte conosco, em meu nome, pessoalmente, com o meu compromisso e com certeza de toda a área técnica, conselheira Luciana, estamos sempre apostos aqui, dando o nosso melhor, dando nossos maiores esforços para modestamente contribuir com esse sucesso. Seja bem-vinda, parabéns. Obrigada, Francisco. Eu tenho certeza, né, e contarei, que precisarei contar com a área técnica, e muito obrigada. E também agradeço a todos os conselheiros aí pela acolhida. É uma satisfação, né, e vai ser um aprendizado para mim também muito grande trabalhar com todos. Muito obrigada. Muito bem. Então está. Muito obrigado a todos. Mais uma vez também corroborando, então, fechando a nossa reunião aqui,
dizer da satisfação mais uma vez aí ter a Luciana conosco e desejar a todos um bom trabalho para todos nós.